Você se protege do jeito certo no sexo? Vamos lá falar sobre ISTs, prevenção, autocuidado, enfim, é possível sim ter prazer, satisfação e cuidado no momento de intimidade. Prazer, aqui é Luísa Rocha, sexóloga, terapeuta sexual, palestrante, e é um prazer ter você aqui no canal. Vamos orar para que este canal se mantenha semanalmente aqui com conteúdos relevantes para o nosso prazer. Estou aqui com Bartolomeu, meu auxiliar de palco, e hoje eu quero trazer um assunto extremamente necessário. Você sabe se proteger? Você sabe quais são os recursos que temos hoje contra as ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis? Eu acho que já compensa a gente começar a contextualizar o que é IST e não DST. Até 2009 era esperado e usado o termo DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Mas aí a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, percebeu que o mais adequado seria ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Quando a gente fala de doença, a gente já imagina algo muito característico, né? Como, por exemplo, quando a gente pensa no HIV, AIDS, a gente já pensa numa pessoa magra, muito debilitada, mas eu posso ter o vírus da AIDS, que é o HIV, e não estar necessariamente com alguma manifestação ou característica física. Eu posso estar, pelo contrário, bem, vivendo minha vida normalmente, mas mesmo assim, carregando o vírus AIDS e transmitindo, contaminando possíveis parcerias sexuais. Então, essa nomenclatura, ela muda para a gente também questionar e mudar a nossa forma de ver o sexo e essas contaminações. Então, as ISTs são infecções que podem ser causadas por diversos agentes patogênicos, como, por exemplo, o vírus, as bactérias, fungos e protozoários. Sendo uma pessoa muito generosa com vocês, trouxe aqui várias opções e, óbvio, recursos aonde vocês podem encontrar todas essas opções. Então, quando a gente fala de prevenção, eu tenho certeza que a maioria pensa aqui no preservativo. É claro que ele é inegociável e faz parte também dessas prevenções, mas é importante a gente entender que o preservativo, ele não protege de todas as ISTs. Então, vamos começar pelo basicão, pelo preservativo. Quando a gente fala de preservativo, a gente já imagina o que é para os Bartolomeu, para pênis, né? Mas existe outros preservativos, como, por exemplo, para uso vaginal. E o interessante é que aqui no Brasil eles começaram a distribuir recentemente esses preservativos com textura. Deixa eu chegar perto, igual blogueira mostrando maquiagem. Este aqui, ele tem textura. Então, ele aumenta a sensibilidade e o prazer durante a penetração. Esse aqui é sensitive. Ele deixa o toque mais sensível, o uso é mais agradável, principalmente quem tem uma resistência para usar preservativos. Esse aqui é o tradicional, é o que sempre distribuiu. Então, eu acredito que a maioria dos postos de saúde pelo Brasil já estejam distribuindo esses novos preservativos. Por que eles fizeram isso, né? Caso de curiosidade aqui, é uma forma da gente buscar aderir. Quando a gente dá mais recursos, conforto, novidades, a gente tem uma tendência a aderir mais ao uso do preservativo. Isso vale para tudo, né? Para outras dinâmicas também. Mas eles fizeram isso para aumentar a adesão do uso, tendo em vista que está tendo um aumento significativo de algumas ISTs, como, por exemplo, a sífilis. Então, o preservativo masculino, esses para pênis, é o que a gente mais vê. Mas temos que levar em consideração também que existe o preservativo para vagina. Se vocês quiserem outro vídeo que eu fale e mostre com detalhes como coloca, comenta aqui que eu vou trazer em outros momentos. Como este aqui é para falar um pouco de vários recursos, não vou perder tempo abrindo e mostrando aqui para vocês. Mas fique sabendo que no posto do seu bairro você pode pegar qualquer preservativo desse, a quantidade que você quiser, sem prestar alguma... Sem falar seu nome, sem falar se você é maior de idade, porque, por sinal, os menores de idade também pode pegar. Não precisa levar sua carteirinha, né, do SUS. Simplesmente entre, pegue, que sempre fica na recepção. E alguns postos de saúde também, eu não consegui pegar aqui para vocês, mas em outro momento eu posso trazer. Distribui também sachês de lubrificante, o que é incrível, né? Que o lubrificante também
entra como método de prevenção de ISTs, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando falamos de preservativo, o preservativo não dá conta de prevenir todas as ISTs, como, por exemplo, o HPV, que é causador de câncer do colo do útero. Também a gente está percebendo um aumento de câncer na garganta, na boca, por conta do HPV. Existem centenas, e tem aqueles específicos, centenas de HPV, né, do vírus, mas tem aquele específico que causa câncer e está tendo um aumento. Então, hoje nós temos a vacina do HPV, que começou a campanha para os adolescentes de 16 anos, se eu não me engano, mas a gente consegue se vacinar pagando e também indo no posto de saúde e vendo como que está o seu cartão de vacina. Uma outra vacina que é inegociável, que a gente precisa também olhar no nosso cartão de vacina para prevenção, é a hepatite B. Então, a hepatite B também pode ser contaminado, né, pode ser adquirido por meio do sexo. Então, é muito importante estar com essas duas vacinas em dia, buscar saber. Se você é mulher, busque seu ginecologista e pergunte como faz para estar com a vacina do HPV em dia, assim como também peça para dar uma olhada na vacina da hepatite B. No posto de saúde também vocês conseguem consultar essas informações, as enfermeiras lá vão conferir o seu cartão de vacina e te orientar melhor em relação a isso. E isso inclui também fazer consultas regularmente. Se você é homem, não espere os 40 anos chegar, vai antes, faça seus exames, peça aos médicos, né? Às vezes a gente precisa fazer um check-up completo. Pede esse médico, mesmo que ele seja um clínico geral, para incluir os exames de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, mas pode ficar à vontade também para dizer DSTs, tudo bem, ele não vai questionar, ele não vai te corrigir. Se você é mulher, você é portadora de uma pepeca. Quando você for ao ginecologista, peça também ao ginecologista. E isso é importante a gente entender que não é somente para as pessoas que ficam com múltiplos parceiros. O teste de ISTs deveria ser feito independente da configuração. Se você está num relacionamento que é só você e seu parceiro, vocês não se relacionam com mais ninguém, é importante manter o cuidado e os exames em dias independente da configuração do seu relacionamento. Por quê? Imagine que você faça unha na manicure, algo do tipo, e as coisas não são bem esterilizadas. Você pode pegar, por exemplo, uma hepatite, você pode pegar um HIV. É mais difícil? É mais difícil pegar um HIV dessa forma, mas não é impossível. Então, independente da configuração, peça ao seu médico que esteja com as suas testagens em dias. Então, os exames com regularidade, elas são inegociáveis para a nossa saúde. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que a realização de testes regulares para ISTs estão também disponíveis gratuitamente nos postos de saúde do seu bairro. Então, você pode ir lá e pedir à enfermeira para fazer os testes rápidos de ISTs. Eles já fazem o teste de hepatite B, hepatite C, HIV e tem mais uma. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês. E eles fazem rapidinho, apenas com uma picadinha no dedo, eles fazem aqueles testes bem rapidinho, não tomam seu tempo. E se der positivo para algumas, ali mesmo ele já acolhe, já orienta e faz todo o encaminhamento necessário. Se der negativo, eles vão te dar um papelzinho falando que deu não reagente para aqueles testes. Então é bem fácil, é bem bacana e muito rápido. Uma coisa também que é inegociável para a gente prevenir as ISTs é ter uma conversa aberta com a nossa parceria. Falar de prevenção, falar como vamos fazer essa prevenção casada, um incentivar o outro, solicitar o outro os testes com regulagem, porque às vezes a gente entra numa relação com a ideia de que se a pessoa tiver com a infecção, a gente vai ver. Então eu já ouvi a amiga falando que antes de transar com o cara, elas puxavam a glande do Bartolomeu e olhava se não saía nada. Mas infelizmente isso não dita se a pessoa está com uma IST ou não, porque como eu disse, a gente pode estar infectado, mas não está com manifestação nenhuma, e nem toda IST vai sair alguma secreção, ou ter mau cheiro, ou necessariamente uma verruga. Cada IST se manifesta de forma diferente, e a gente também tem o período que é o período silencioso da infecção. Às vezes a gente fica infectado, como por exemplo, pelo HIV, e ficamos anos infectados sem sentir nada.
E aí, quando manifesta, já tem vários anos ou meses que estamos com aquele HIV e aquele vírus, e a gente não sabe, porque demorou a se manifestar. Então não conte com a ideia de que você vai ver sinais, que nem sempre há sinais. Mas aí a gente entra no próximo tópico, que é: percebeu alguma lesão, algum corrimento esquisito? Busque médico. E é muito interessante que isso exige da gente uma boa relação com o nosso corpo. Olhar para nossa vulva, Abigail, olhar para a região íntima, para as mulheres, né, as pessoas que têm vagina, vulva, olhar, observar cores, texturas, fluidos, saber se familiarizar, se relacionar bem com o nosso corpo, sentir os cheiros é importante, observar manchas. Então, por exemplo, a sífilis, às vezes pode dar uma mancha mais esbranquiçada no lugar de contágio e não ter necessariamente uma coceira, um corrimento, mas isso já levantar alerta, observar, já ir no posto de saúde ou marcar com seu médico e fazer uma consulta e buscar saber se não é de alguma IST. Então é muito importante que a gente faça essa avaliação, tenha uma boa relação com o nosso corpo. Aos homens, observar também o Bartolomeu, né, observar sintomas, não ficar achando que tudo é normal, mas é óbvio também, não achar que qualquer espirro do outro a gente está pegando IST, porque às vezes eu percebo pessoas com uma certa fobia, né, excessiva. Então, quando a gente faz os exames com regularidade, qual seria o contexto ideal? Para pessoas que têm parceiro fixo, né, que não se relaciona com outros, fazer a cada 6 meses, no máximo, estourado, 1 ano. Para quem tem múltiplos parceiros, fazer a cada 3 meses os testes, os exames no postinho de saúde, como eu disse, tem a testagem rápida, e sempre pedir também um quadro completo de todas as ISTs para a enfermeira ou para o médico que está te atendendo. Isso é muito importante. E poucos conhecem, mas hoje também a gente tem aí a PrEP e a PEP. Profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. A pós-exposição é no contexto de: estou numa festa, transei com uma pessoa, a camisinha estourou, ou, sei lá, estava bêbado, alterado, ou fogo no momento, não tinha preservativo e a gente foi assim mesmo. Dentro de 72 horas, ou seja, dentro de 3 dias, buscar o posto de saúde, relatar esse ocorrido e pedir ali a profilaxia pós-exposição. Vocês vão fazer uma testagem rápida e tomar os medicamentos acho que dentro de 30 dias, se eu não me engano. E a profilaxia pré-exposição, normalmente são distribuídos gratuitamente nos postos de saúde para pessoas que trabalham com garotas de programa e garotos de programa, trans, moradores de rua, distribui gratuitamente, que é uma forma da gente prevenir o HIV. Tanto a PEP quanto a PrEP, elas previnem apenas o HIV, que é um vírus que pode levar à AIDS. Então, tem essa distribuição gratuita. Vale também ir no seu posto de saúde e buscar saber sobre essas informações, porque nós temos muitos recursos aqui no bairro, no nosso bairro, no postinho do nosso bairro, e às vezes a gente não faz uso daquilo que nós temos. Então, a PEP e a PrEP, eu posso falar mais sobre ela em outro vídeo, se vocês quiserem também. E um outro recurso, né, dentro dessas 1001 opções que a gente tem, nós temos de prevenção, é o lubrificante. O lubrificante à base de água. Então, o lubrificante, ele também auxilia na prevenção das ISTs. Por quê? As ISTs, normalmente, um vírus, por exemplo, vamos pegar aqui o vírus do HIV. Para ele entrar no nosso corpo, ele tem que ter uma porta de entrada. Normalmente, essa porta de entrada são microfissuras, machucados, lesões. Então, às vezes, a gente se machuca com o atrito do sexo. Um sexo mais atrituoso, né, mais seco, pode causar microfissuras, não é vista a olho nu, e isso ser o suficiente para este vírus entrar no nosso corpo. Então, quando a gente usa um lubrificante à base de água de qualidade, a gente aumenta essa lubrificação, independente da prática, seja penetração vaginal ou penetração anal, a gente consegue auxiliar
na prevenção das ISTs, porque a gente diminui esse atrito, consequentemente, essas fissuras, essas lesões, e fica mais difícil uma bactéria, um vírus entrar no nosso corpo. Então, quando a gente casa todos esses cuidados, preservativo, vacina, testagem com regulagem, conversar abertamente com o nosso parceiro, a nossa parceira, observar o nosso corpo, uma boa relação com o nosso corpo e usamos também um bom lubrificante, a gente potencializa, a gente realmente previne muito mais cuidado e eficiência contra as ISTs. E eu sei que muitos vão falar assim, Luísa, não, meu Bartolomeu é muito grande, não serve, esses preservativos de poços não servem. Fica aqui. 2 dicas, muito importante. Muitas das vezes não é que seu Bartolomeu é tão grande assim, filho de Deus, é que você não sabe usar. Então pega um tanto de preservativo no posto e na hora do seu momento, do seu prazer solo, você faz o uso. Você vai usando, vai aprendendo a colocar, porque às vezes o homem fica tão tenso, tão nervoso com o ato de colocar o preservativo no momento do sexo, que não sabe colocar e deixa dar. Então vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre como usar os preservativos. Combinado? E a segunda dica, se seu Bartolomeu realmente é grande, se atente, porque muitas das vezes nas embalagens dos preservativos tem aqui as medidas. E em farmácias você acha um preservativo extra large, extra grande, com descrições como essas, que é para pênis maior mesmo. Então vale a pena testar, comprar outras marcas, verificar. Vocês nem precisam ir necessariamente a uma farmácia, porque muitas pessoas têm vergonha. Vocês podem comprar no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, esses aplicativos que entregam na sua casa com total descrição. Então, assim, é buscar novas habilidades e a marca que você achar que der certo, faça um estoque, tenha vários em casa. Deixe na bolsa, na carteira, isso facilita a nossa prevenção. Quanto mais acessível fica o lubrificante, o preservativo, mais fácil vai ser a nossa adesão, né, nessa prevenção. Então, as mulheres também digo mesmo, vá ao posto de saúde, pega, conheça, abra, teste, aprenda a colocar ali sozinha, conheça o material, porque tudo isso facilita a nossa adesão. Eu acho muito empoderador as mulheres que tá tendo na sua bolsa, ou seja assim, ou seja este, que já carrega ali também, porque isso facilita o nosso uso e a nossa prevenção. E quando eu falo da importância do lubrificante neste processo, também conheça marcas relevantes que vão facilitar. Porque, por exemplo, este aqui é da Inti. Eu ganhei de uma marca, de uma loja incrível, que eu vou deixar no descritivo desse vídeo, com o meu cupom de desconto. É uma loja chamada Libertas, onde eles têm marcas incríveis de lubrificante. E esse aqui e um outro que eu não trouxe para gravação, esse aqui tem sensação hot. E ele tem sabor de morango. E tem um outro que eu adoro, que ele não tem sensação térmica, mas tem um cheiro e um sabor de babalu. Então, às vezes, até o cheiro, sabor e sensações térmicas facilita também a nossa adesão, a gente usar, a gostar e sempre lembrar. Porque quando a gente coloca cheiros, texturas, sabores, torna o sexo mais gostoso, mais divertido e mais fácil da gente aderir àquele produto, à relação. Independente se seja para o sexo anal ou vaginal, é indispensável um bom lubrificante. Então fica aqui a minha sugestão também. A Libertas, ela entrega para todo o Brasil. Tem o meu cupom de desconto, tá tudo aqui no descritivo desse vídeo. E eu espero que este vídeo tenha ajudado, tenha trago novas informações, que vocês consigam aderir. Podemos continuar a conversa aqui no descritivo do vídeo, nos comentários. Estou deixando também para vocês o meu e-book, o Destravar, que é um material incrível para o autoconhecimento e a revolução do prazer feminino, aonde tem 7 capítulos com exercício prático, áudio complementar, enfim, é um material assim que eu coloquei tudo bem mastigado para fazer com que as mulheres vivam verdadeiramente uma boa relação com a sua própria sexualidade, prazer e desejo. E se você quer aprender mais sobre gênero, como nós somos constituídos enquanto homens e mulheres, eu tenho um estudo do livro A Brasileira do Amor,
Também estou deixando aqui disponível para vocês um valor extremamente acessível, tanto o e-book quanto o livro, o estudo do livro. Mas se você precisa de um contato mais personalizado, se você precisa tratar demandas específicas, eu tenho a terapia cognitiva sexual, que é um atendimento online, com todo respeito, onde a gente faz uma jornada terapêutica de forma personalizada para atender as suas necessidades. E se você está em alguma empresa, instituição, escola, também tem uma agenda aberta para palestras. Fico à disposição. Um beijo e até a próxima semana. E lembre-se, merecemos viver relacionamentos saudáveis e uma sexualidade extraordinária. Tchau, tchau.